Olá, está começando mais um Dois Pontos, um programa que visita projetos de incentivo à leitura pelo Brasil, agora de forma remota durante o período de pandemia. Nessa edição, vamos conhecer a editora gráfica Heliópolis, localizada na região sudoeste da cidade de São Paulo. A gente começa conversando com o idealizador do projeto, Paulo César Marciano, o PC. PC, como é que sua história pessoal deu origem à história da editora gráfica Heliópolis? A minha história pessoal, ela converge com a editora gráfica Heliópolis a partir do momento, até antes de eu ter a ideia, mas ela é a partir do momento que eu tenho a frustração em publicar meu primeiro livro, né, o meu primeiro romance. Então eu fiz o livro, enfim, eu escrevi o livro, e aí eu fui por todo aquele processo de procurar editora, e ali eu já comecei a entender um pouquinho como que funcionava o mercado editorial, né? Não só pelas obras, mas quais pessoas eram selecionadas. E eu comecei a perceber que eu não fazia parte, né, desse nicho comercial, né, dessas pessoas que tinha, né, um viés, um perfil comercial, e nem a minha obra também. E aí me gerou uma curiosidade também de saber se aqui em Heliópolis, que é onde eu moro, é uma das maiores favelas, né, de São Paulo, eu queria saber se aqui também tinha escritores. Foi de 2006 a 2009, mais ou menos, né, esse período. Então, o que acontece? Eu descobri que tinha bastante gente nessa mesma situação, né? E o cenário independente, né, era muito caro, então fica complicado. Você não tem um perfil comercial, então você não vai atrair as editoras que vai te publicar sem você ter custo, e você não tem a grana para investir no independente. Então, eu comecei a pensar a partir daí como que a gente criava um terceiro cenário, né, no qual a gente conseguia publicar e nós aqui de dentro. E aí nasce a ideia da editora gráfica Heliópolis, que é nós por nós mesmos, né? A gente se autopublica, mas com uma editora. A gente entende que nós íamos ter que produzir, a gente ia ter que tirar algum gargalo, alguns valores a gente tinha que tirar, né? E aí o valor que a gente tirou é da montagem do livro, né? Então, se a gente aprender a montar, a mão de obra for a gente mesmo, vai ficar mais barato. Só que a gente precisava de um capital inicial. Então, a gente escreveu o projeto para o Rumos, né, para o Itaú Cultural, a gente foi aprovado, então a gente recebeu uma verba, e essa verba facilitou, né? Facilitou não, foi o que deu êxito, né? Conquistei o que sempre imaginei, pro moleque sem rima ser chamado para publicar. Mas do que adianta se esse ano não vai estar? Lembro de tudo, é difícil de voltar. Lembrar do cheiro da sala de estar. Lembro de quando era criança e tudo que a TV passava eu pedia, adivinha avó, agora tudo que passa eu posso comprar. A editora gráfica Heliópolis trouxe mais cultura e mais lazer para nossa comunidade. A gente tem projetos, né, relacionados à música, a teatro, cinema, a dança, mas faltava lacrar com a literatura, e foi isso que eles fizeram. E a gente pôde ver com esse projeto a quantidade enorme de talentos que tem dentro da comunidade, e saber que assim muitos não conseguiriam realizar esse sonho ou se lançar no mercado se não fosse esse projeto maravilhoso que está aí. O buraco é fundo e quente, até a coleta é seletiva, nem na grama eu posso pisar, nos ensinam a engaiolar as aves, tem chance da liberdade de cantar? Tem? Diz aí. A poesia e a escrita periférica, ela é muito múltipla, ela não tem um sentido só, né? E aí nesse aspecto, a editora ela vem para abarcar essa multiplicidade de artistas periféricos e para profissionalizar o nosso trabalho, né? E para que a gente se entenda enquanto escritor. A gente vê maravilhosos livros saindo, vê livros muito incríveis saindo dessa região que você fica abismado como não tinha saído antes. E essa foi o que a editora gráfica Heliópolis fez, conseguiu trazer infraestrutura para o talento que tinha aqui. Heliópolis tem 1 milhão de metros quadrados, mais ou menos,
e abriga nesse 1 milhão de metros quadrados mais ou menos 210 mil pessoas, né? Então aqui é uma cidade, né? Heliópolis tem um comércio muito forte, né? Tem banco aos redores, o comércio interno também é muito forte, então é um local que você encontra de tudo, você não tem dificuldade. Nós estamos na região do Ipiranga, né? No distrito Sacomã, então a gente está muito próximo também ao metrô. Aqui é mais ou menos sudeste, né? A gente está divisa com São Caetano do Sul e muito próximo da Zona Leste, aqui Vila Prudente, e é considerado Zona Sul, né? Mas é um sudeste, na verdade. E Heliópolis é uma favela que é fruto de muita luta. E a gente teve vários problemas aqui desde o início dela, problema com grilagem, problema com os governos, enfim. Então, foi uma localidade que aprendeu a fazer com o coletivo, aprendeu a se juntar, aprendeu a viver em sociedade, respeitando as diferenças, né? Então, nós temos lideranças aqui trans, lideranças de diversos, né? De lideranças negras, de lideranças mulheres, homens, enfim. Então, aqui, devido a essa luta de sobrevivência, se aprendeu, né? Então, por isso que fala, Heliópolis tem isso, tem aquilo. É fruto dessa organização do povo que habita. O que dá sustentabilidade ao projeto, PC? Como é que vocês se mantêm? De onde vêm as receitas que mantêm ativa a editora? A gente criou um modelo de negócio para favorecer o escritor e não a editora, né? Mas isso foi proposital, porque se a gente não fizesse isso, a gente não ia conseguir produzir esse volume de escritores que a gente conseguiu produzir. É cobrado para o escritor o preço de custo do livro, e aí o lucro é todo dele. Então a editora gráfica Heliópolis, nesse momento, ela não é autossustentável. Quando surgiu essa oportunidade de eu publicar com a editora gráfica Heliópolis, foi muito acessível no termo financeiro, né? O material é um pouco mais assim barato, fica mais acessível para um escritor poder publicar. O PC ele sempre procurou informar assim, bastante a gente sobre todo o processo do livro, né? E incentivar que nós, escritores aqui da comunidade, não ficássemos só com a publicação do livro, né? Mas também participássemos de eventos, porque quem não é visto, né, não é conhecido. E depois que eu publiquei, eu pude participar de vários eventos. Participei do Verdejando, participei também do primeiro Festival Mário de Andrade, lá no Teatro Municipal, e outros slams também, onde eu pude vender o meu livro, que isso aí, né, não basta só publicar, né? Eu acho que o escritor também quer vender, quer divulgar, quer que todo mundo conheça seu trabalho. E para mim foi muito bom. Fabíola, qual foi a tiragem do seu primeiro livro e quantos exemplares você já vendeu? A princípio foram 40 exemplares e conforme eu fui participando de outros eventos, eu percebi que o público estava consumindo meu livro, né, comprando, e então eu sempre fui pedindo mais exemplares, né? Então, entre março de 2019 até dezembro de 2019, eu acredito que eu tenha vendido 100 exemplares. Que dor é essa que veio de repente? É uma chuva torrente, cai como lágrima latente, arruinando o meu viver? Dor essa que veio da saudade, de um amor sem idade, agora simples amizade, amizade que não quero ter. O projeto da editora gráfica Heliópolis, ele também vem com rodas de conversa, ele vem com sarau, ele vem com slam, né? Então, as pessoas começaram a participar mais. A gente começou a fazer movimento e não só num lugar. A gente começou a ocupar Heliópolis. A gente começou a ir para vários cantos, para debaixo de viaduto, para praça, para calçadão, aqui onde tem o centro comercial. Então, a gente começou a invadir mesmo. O PC deixou bem claro que tudo depende do escritor, né, para as vendas. Somos editores independentes. Então, eu divulguei o meu livro nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e deu muito certo, muito certo. A gente participava com o PC sobre ideia de sarau, esses eventos assim, mas eu vendi muito livro pelo Facebook, e pela página que eu criei no Facebook do livro também, e pelo Instagram também. Juntos na quarta série, Dondon disse que depois da aula era para passar em sua casa, após os deveres, é claro. Favelado também faz o dever de casa, e por que não? Onde que vocês fazem lançamentos de livros, saraus?
slams, esses encontros, eventos, acontecem fisicamente em que lugar? A nossa residência artística é no Céu Heliópolis. O primeiro lançamento é feito lá e no outro fim de semana a gente replica fora da comunidade, né? Então, geralmente a gente faz na região da Bom Pastor, no Ipiranga, perto do Sesc Ipiranga, a gente faz um sebo lá de uns parceiros nossos, que é o Sebo Pura Poesia. E aí, do mais, depois a gente fica inventando, né? A Elaine, que é responsável disso, ela fica inventando. Então, tem debaixo de um viaduto ali, do Sacomã, bem pertinho do metrô, que é bem legal, tem umas quadras lá, então já tem uma galera lá que ocupa, faz atividade esportiva. Então, a gente acaba ocupando lá também, para fazer slam, para fazer sarau, a gente coloca os livros lá também à disposição, à venda, e vai surgindo também parceiros, às vezes um bar chama a gente para levar o livro, e a gente já fez em tudo quanto que é lugar, assim, que você imaginar, assim, lugares estranhos às vezes, para você pensar em termos de lançamento de livro, mas está valendo, as pessoas curtem, entendeu? E é muito legal. A partir do momento que eu comecei a frequentar a Slam, que eu conheci a editora, que teve um projeto na seletiva do ano passado que teria poesias minhas no livro que a editora iria publicar, cara, a partir daí foi um leque de possibilidades, que eu pensei, poxa, se tem pessoas que curtem meu trampo, por que eu não posso escrever e começar a publicar em cima disso? Mas quanta hipocrisia, pois sem fama e sem dinheiro, duvido que sua paixão viria só da minha prosa. Mas eu te recebo bem, entra aí, a casa é nossa. Se quiser nós troca ideia ouvindo a Dona Irã Barbosa. Foda que hoje eu nem te quero, mas você tá tão cheirosa. Vamos hidratar nossos cachos com óleo de babosa. Sempre te idolatrei, é disso que o poeta gosta. Entre erva daninhas você é a única rosa. Então sai da minha mente em outra terra, vê se brota. Pra plateia das minhas lembranças, cê tá ficando famosa. Dois Pontos está de volta. Neste programa, a gente está conhecendo a editora gráfica Heliópolis. Ao criar a editora para publicar o seu primeiro livro, você acabou fazendo um mapeamento da produção literária de Heliópolis e da região, né? Eu queria saber se também você acabou fazendo um mapeamento do número de leitores e qual o impacto que publicar autores de Heliópolis tem no fomento à leitura no próprio bairro. Um senhor que era pai de um dos meninos que foi publicado nesse livro, ele procurou esse movimento de alfabetização de adulto para poder se alfabetizar, ele queria aprender a ler, para poder ler com os próprios olhos o texto que o filho dele escreveu que estava nesse livro. Né? Então, eu falei, nossa, eu sabia que o projeto era potente, eu sabia que o projeto era importante, mas eu não imaginei que ia chegar a isso. Você começa a ter seus vizinhos publicando o livro, você começa a ter seu parente publicando o livro. Fica até chato você não pegar o livro na mão, ou não comprar, não prestigiar esse seu amigo, esse seu parente. Por exemplo, quem comprava o meu livro na minha mão, eu cobrava depois, eu perguntava se gostou, né? Então, a pessoa não tinha como, a pessoa tinha que ler. Então, de certa forma, também, né, vendo por esse ponto de vista, também foi um ponto que ajudou bastante, assim, que provocou bastante a questão da leitura. Você lê mais porque você se identifica com aquilo que foi escrito, você se olha dentro daquela arte, por conta que cada arte toca uma pessoa de um jeito. Quando a arte vem de alguém como você, quanto mais próximo, mais ela vai te tocar. Então, a editora veio para influenciar tantos trabalhos como a leitura. E por isso que ela é tão importante hoje. Por isso que ela é tão importante nessa nova convivência e vivência que temos na região. Quando foi proclamada a República, um dos mais ilustres brasileiros da época, Dr. Rui Barbosa, investido na alta função de Ministério da Fazenda, baixou um decreto no dia 14 de dezembro de 1890, que mandava destruir toda a documentação existente no país, referente ao tráfico negreiro. 5 meses depois, o mesmo ministro assinava a circular número 29, a qual, publicada no dia 13 de maio de 1891, reiterava a necessidade de incinerar os documentos que se relacionavam à escravidão no Brasil. A justificativa apresentada teria sido a intenção de apagar da nossa história toda essa mancha lúgubre. Acredite quem quiser. De dezembro de 2018 a dezembro de 2019, nós publicamos 56 títulos.
Desses 56 títulos, 20 deles foi de escola pública, né, da região. Era um trabalho que a gente acreditava muito, de começar na base, porque a ideia da editora gráfica Heliópolis não era só publicar livro, e sim fazer um trabalho para fomentar novos leitores e novos escritores. Então a gente entende que teria que mexer na base, né, ir para as escolas públicas. Então a gente conseguiu, né, envolver essas escolas para publicar 20 títulos. E os outros 36 foram 4 antologias e o resto de escritores solos, né? Vocês têm algum tipo de atividade pedagógica e teria alguma metodologia nesse trabalho pedagógico? A parte que a gente focou mais a questão de metodologia de trabalho pedagógico foi com a parte das escolas. O responsável é o Rubem Limeira. Então, nós elaboramos, né, uma cartilha de como o profissional ali, o professor, o coordenador, o professor da sala de leitura, o diretor, enfim, ali quem assumia essa responsabilidade na escola, podia montar o livro das crianças. Então, a gente cria vários exercícios ali, a gente coloca várias ideias, por exemplo, como autobiografia, como diário, enfim, contos de Halloween. E a gente coloca várias situações ali, né? O Rubem, ele coordenou isso. E o Rubem, ele visitava periodicamente as escolas para ver se os professores estavam com dificuldade de aplicar esse material, ou se estava com alguma outra ideia. Enfim, ele dava todo o apoio junto à escola. Então, o trabalho pedagógico, né, ele foi mais nesse sentido. E com os escritores, o que a gente fazia? A gente tinha um fórum de escritores, né? Então a gente se reunia e a gente sempre convidava alguém também para falar um pouquinho de criação de personagens, enfim, quem sentia mais à vontade para falar de algum tema específico. A gente também tem parceria com o Fios Coletivo, que são um coletivo de psicólogos, então eles também vinham conversar com a gente. Então, o caráter assim pedagógico foi mais nesse sentido. A diversidade da editora, que a editora conseguiu alcançar em Heliópolis e região, foi incrível, porque tem alunos no ensino fundamental, tem pessoas no ensino médio, tem pessoas que já concluíram seus cursos superiores, enfim. O cheiro forte da palha dos velhos e surrados tatames dispostos pelo chão da academia surge em minha mente como uma bela lembrança de um longínquo tempo de intensas batalhas, onde não havia vencedores nem perdedores. E como é que vocês escolhem os títulos? Assim, você privilegia autores de Heliópolis ou tem uma interação com outros bairros e outras comunidades de São Paulo? Não é só a favela de Heliópolis, é os bairros no entorno, né? E é uma região bem grande, assim, né? A gente está dentro do distrito do Ipiranga, então é uma região muito populosa, né? Com vários bairros, com uma população bem grande, né? Então, a gente priorizou, né? Nós priorizamos a Heliópolis e região. A gente teve uma infinidade de estilos literários, né? Porque a ideia era abraçar o maior volume de pessoas. Então, se a gente escolhe uma linha editorial específica, a gente ia acabar excluindo alguém que não escrevesse aquele estilo. A gente lia as obras, mas não tinha um processo assim excludente. Por exemplo, não está legal a obra. Não, a gente dava um jeito de melhorar. Mas a gente não fazia assim, de pegar, como eu te falo, pegar originais e sair, não, esse daqui não é, esse daqui é. Não tinha esse processo. É da região que a gente estipulou, está dentro do projeto. A gente publicava. Eu estava procurando uma editora, e aí eu tenho amigos, né, em Heliópolis, e eles comentaram sobre a editora. Entrei em contato com o PC e fui até lá, a gente conversou tudo, e aí as coisas foram rolando. E aí eu publiquei meu primeiro livro ano passado. Na verdade, na minha época, né, eu nunca tinha lido um livro, uma literatura infantil negra, nunca tinha. Os livros também vinham da escola, né, os professores escolhiam, a escola escolhia, e eu nunca me identifiquei também. E aí, conhecendo a editora, eu pude publicar meu livro lá, enfim, conheci alguns escritores, né,
escritores periféricos, enfim, querendo ou não, a editora gráfica Heliópolis, ela tem um projeto social incrível, que é dar essa visibilidade para os escritores de Heliópolis. No seu quarto, a linda menina de cabelo enroladinho e pele pretinha começou a procurar em seu baú uma boneca que a representasse. Quanto mais procurava, mais tristonha ficava, e sozinha consigo então falava: não acredito que não tenha uma boneca pretinha com o cabelo enroladinho. Com os olhos marejados, Mirella não se conteve e começou a chorar. E como é que é o processo de edição do livro? A impressão, a diagramação? A primeira ideia era que todos os escritores, todos, aprendessem a fazer seus próprios livros. Ia funcionar como se fosse um Fab Lab, por exemplo. Fica lá os equipamentos, a pessoa marca um horário e ia lá fazer. Só que a gente entendeu que, infelizmente, não era possível fazer isso na prática, porque os equipamentos oferecem um certo risco de queimadura e até de corte. Então, aí a gente se resolveu entre nós mesmos, nós somos uma equipe de 6, e esse processo é dividido, a responsabilidade e feito por todos nós. A parte da diagramação, aí ela ficou concentrada comigo, tem a Cris também, que é uma parceira nossa, então é eu e a Cris que diagrama. Quem faz as capas é a Cris e o Rodrigo, né? Então são os capistas. E a gente também tem uma facilidade do seguinte: a gente constrói o livro junto com o escritor. A gente vai fazendo essa troca o tempo todo. PC, você podia mostrar alguns livros pra gente? Esse livro aqui é o Melissa, esse livro aqui eu que escrevi. Ele conta a história de uma moça, né? E ela passa por várias situações na vida dela. Passa por violência, passa pelo alcoolismo, pelo vício de droga, pela prostituição, enfim, é um drama, né? Mas o pessoal que tem lido tem gostado. Esse livro aqui é O Ritmo da Margem. Ele é escrito por uma travesti e conta pela Marcela Trava, né? Uma poeta de Islã, uma pessoa maravilhosa. Então ele conta várias situações que eu não estava... A gente sabe que existe a violência, né, contra essa população, tudo, mas uma coisa é você meio que ter a distância disso, outra coisa é você se aproximar, você ler, você se emocionar, você conversar com a pessoa. Enfim, aí eu comecei a entender um pouco isso mais de perto. Sou autora desse livro aqui, do Ritmo da Margem, que foi lançado pela editora gráfica Heliópolis, que eu conheci a partir do PC, que foi uma inspiração gigante para mim, assim, que foi quando eu percebi que sou capaz de lançar livro e tudo mais, e me inspirou para trabalhar com arte em geral, assim, porque eu me apaixonei pela rima, mas não a dos finais das frases, o jogo de palavras, mas tudo ritmado com a vida, os encaixes, os desencaixes, as brisas, do jeito gostoso que dormi sozinha, da pouca luz do quarto que tinha, fazendo a parede, a janela muito mais bonita. Ali tinha poesia, mas não estava lá assim. Eu vi coisa que não existia. Esse livro aqui também, né, ele é muito bacana. É o Resistência em Evidência, de um grupo de hip hop aqui da Quebrada, né, o Lado Obscuro. Então juntou esses meninos. Eles trabalham muito com pesquisa, né? Eles são um grupo de hip hop, mas eles trabalham muito com pesquisa. E é o Soneca, o LG, o Natas e o de Menor. E aí eles fizeram esse livro com várias entrevistas de vários percussores do hip hop e também contando da vivência deles. Escrito por muitas mãos, esse livro apresenta o hip hop de um ponto de vista como uma cultura em movimento, que junta pessoas, que fala sobre as realidades da vida e abre caminhos, aliando a arte, a educação e a política. Uma cultura que toma emprestada daqui e dali, se apodera, cria e recria formas e apresenta diversos usos de diferentes linguagens. Composto por 5 elementos: o MC, o mestre de cerimônia, o DJ, o disc jockey, a dança, o grafite e o conhecimento, que permeia todos os outros elementos. Como é que vocês estão vivendo o período da pandemia? Quais são as perspectivas? O que você acha que vai acontecer depois que as coisas voltarem ao normal? A gente fez um evento em março, que foi o último, dia 8, se eu não me engano, que foi um slam. Depois a gente parou, a gente não fez mais nada presencial de 8 de março para frente. Por outro lado, foram feitas várias ações bacanas. A ação educativa, por exemplo,
comprou livro da editora Gráfica Heliópolis para distribuir junto com Cesta Básica. Livros da editora Gráfica Heliópolis virou item básico aqui na pandemia. Agora a gente também, de uns tempos para cá, a gente está conseguindo fazer projeto junto com o SESC, projeto online. Né? Então tem um projeto chamado Poesia em Trânsito, que a gente faz um podcast de 30 minutos com os escritores da editora Gráfica Heliópolis. São 6 programas e roda num caminhão para as pessoas estar ouvindo, para em algum ponto estratégico, perto de prédio, para as pessoas estarem ouvindo. Então, e tudo isso está sendo remunerado. Então, são projetos que a gente conseguiu, né, fazer em tempos de pandemia. Né? Tem um outro também, que é o Literatura na Quebrada, que é em parceria com o SESC, com a Rádio Heliópolis, a Rádio Comunitária Heliópolis. Então, a gente tem feito essas coisas aí e tem conseguido. Né? Então, a gente, de certa forma, está conseguindo ajudar as pessoas, está conseguindo fazer com que a roda ela gire, mesmo nesses tempos de caos. Quero saber de onde vem a beleza do improvável, pois preciso buscar para a minha realidade. Quero alcançar os ouvidos do impossível, preciso entender o que é amor de verdade. O livro e a leitura, para mim, é uma ferramenta potente para o autodescobrimento, para você trabalhar o imaginário. Você cria ali universos, né? E você acaba treinando o seu cognitivo, as suas inteligências, você começa a viver melhor. Então, acho que o livro e a leitura, para mim, é essencial para qualquer pessoa. O livro físico, ele é a materialização da ferramenta de acesso à informação, de lazer, cultura e profissão também, né? Livros e leituras é importante politicamente, socialmente, estruturalmente e de várias formas, e principalmente psicologicamente. Ler livros é uma forma de se cuidar, é uma forma de cuidar de você por dentro e por fora também, que sempre ajuda bastante.